Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Correia e esse é o 7º episódio do podcast Pode Ensinar-te, projeto desenvolvido para a disciplina de Artes Visuais e Teorias Pedagógicas 1 do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UDESC, coordenado pela professora Viviane Bascariotto. Aqui você vai aprender temas relacionados à escola, à sociedade, ao currículo, às pedagogias modernas e ao ensino das artes visuais. No episódio de hoje, temos como tema trazer uma entrevista com algum professor ou professora de artes visuais que tenha atuado em salas de aula no ensino básico. E temos o prazer de receber conosco a professora Rosa Zandonati, que foi professora por muitos anos. Estamos muito felizes em receber a senhora aqui conosco, professora Rosa. Como a senhora está? Olá, Ala, querido. Que bacana, fiquei muito feliz e honrada em receber o seu convite para esse podcast, esse bate-papo gostoso sobre educação em arte. Acredito que é uma oportunidade incrível para discutirmos a importância e o impacto da arte na educação. Estou aqui já empolgada, você sabe que eu gosto de falar um pouco, quase não falo, né? Em poder compartilhar aí um pouco das minhas ideias e aprender também mais com vocês neste episódio aí do podcast Pode Arte Ensinar. Que projeto lindo, né? Quero parabenizar a professora que desenvolve este trabalho maravilhoso com vocês e agradeço de coração por esta lembrança e por essa consideração. Então, professora, para começar nossa entrevista, vamos falar sobre como, até agora no nosso curso de licenciatura em artes visuais, estudamos vários autores importantes e tivemos muitas discussões sobre os tipos de pedagogia e filosofias da educação. E entendemos que a educação em artes pode ter um papel muito importante e desenvolver pensamentos críticos dos estudantes. Assim, gostaria de perguntar para a senhora: como você entende o papel das artes visuais na formação crítica e humana dos alunos? Que pergunta excelente. Antes de falar da formação crítica e humana do aluno na arte, eu gostaria primeiro de fazer um link aqui da importância da arte, né? A arte desempenha um papel fundamental na formação do aluno como um todo e vai além, né, do aprendizado técnico. A arte ela é essencial para a formação de cidadãos reflexivos, engajados. Ela estimula o desenvolvimento cognitivo, emocionais e sociais do aluno. Então, a arte ela tem que ser valorizada assim como a matemática, a língua portuguesa e todas as outras disciplinas. Ela precisa ser vista dentro da escola como uma disciplina tão importante quanto as outras. Então, quando o desenvolvimento da formação crítica, nós estamos referindo que o ensino da arte aguça o aluno a questionar, a interpretar e analisar o mundo de diferentes perspectivas, pois, ao apreciar e refletir sobre obras artísticas, por exemplo, os estudantes, né, o aluno, ele aprende a analisar símbolos, significados e contextos socioculturais. E assim, ele vai aprimorando a sua capacidade de interpretar a realidade. Ele vai quebrando padrões, né? E a arte vai tendo esse poder de tirar o aluno da sua zona de conforto, vai incentivando a buscar soluções de formas criativas e originais para os seus problemas e que vai permitir uma comunicação mais profunda e assim enriquecer o seu repertório cultural do seu dia a dia. Já na formação humana, eu percebo que a arte ela conecta o aluno com a sua própria cultura e com a do mundo em geral, criando nesse aluno um senso de pertencimento e de humanidade,
o respeito às diversidades e a empatia, que é fundamental hoje na formação do aluno. Partindo para a segunda pergunta, entendemos que a escola é um ambiente sociável e que muitas vezes os conteúdos não abordam ou dialogam com a realidade desses estudantes. É muito complexo um aluno morar na periferia da cidade, por exemplo, e não aprender na escola sobre a história das minorias, luta social ou referências de artistas periféricos que ele poderia ter contato. Então eu gostaria de verificar contigo, de que forma a sua prática em sala de aula dialoga com a realidade destes alunos? E pergunta bem pertinente e difícil de ser desenvolvida em sala de aula, não é fácil. Exige muito do professor, exige que o professor esteja muito atento na sua prática pedagógica, pois é algo que necessita um diálogo com a realidade do aluno e estar conectado ao conteúdo. Então, essa vivência do dia a dia do aluno precisa estar conectado com o conteúdo. Para isto, o professor vai fazer o quê? Ele tem que ter um interesse e um conhecimento prévio desse aluno. Então, ele vai utilizar métodos, né, que era a forma como eu procurava trabalhar no começo. Eu confesso que no começo do meu trabalho, falta de experiência, eu não tinha esse desenvolvimento. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo a importância da escutativa, a promoção de discussões, que é importante promover discussões significativas e a aplicação de atividades de engajamento em sala de aula. É fundamental fazer esse desenvolvimento e perceber que a sala de aula deve se tornar um espaço democrático, onde o professor atua como um mediador, onde o professor vai desenvolver um aprendizado coletivo e contextualizado com o mundo em que esse estudante vive. O professor também, ele vai investigar. Então, o professor precisa estudar, o professor precisa estar preparado, né? Por quê? Ele vai estudar, ele vai investigar, ele vai conhecer o contexto social dos seus alunos ali na sala de aula, contexto político, econômico, a tecnologia. Para quê? Para conectar o seu conteúdo à vida deles. Tornando o quê? Tornando esse aprendizado mais relevante. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Em vez de ser o professor, a gente precisa compreender que o professor, ele deixou de ser a única fonte do saber. Então, o professor vai se tornar o quê? Dentro da sala de aula? O mediador, o estimulador para um bate-papo, por exemplo, para um questionamento e a construção coletiva de um conhecimento. Então, ele não está mais lá na sala de aula apenas para passar informações, para trazer, porque isso o aluno busca nas redes sociais, busca aí usando a tecnologia, né? Então, o professor, ele está ali, ele precisa compreender que houve uma mudança e que ele é o mediador, ele é o estimulador, ele é o questionador para essa construção de conhecimento. E também a gente perceber, né, o professor perceber que com a experiência que o aluno já traz para a escola, vai se transformando e se tornando significativo para ele. Então, isso é fundamental. O professor estar preparado para esta mudança. Partindo para a pergunta 3, e já linkando com a pergunta anterior, acredito que a senhora já tenha trabalhado com vários tipos distintos de pessoas e de culturas. Como foi para a senhora acolher
as diferentes expressões culturais que os alunos trazem para a sala de aula? Essa pergunta me deixou muito feliz, porque me fez lembrar das atividades interdisciplinares que a gente desenvolvia, dos projetos, né, interdisciplinares desenvolvidos na escola Leni Barros. Então, é com alegria que eu respondo essa pergunta. Para acolher a diversidade cultural, é essencial criar um ambiente seguro e de respeito, onde esse aluno se sinta valorizado por meio dessas atividades, como eventos culturais, debates sobre suas diferentes culturas, projetos interdisciplinares e a inclusão de materiais didáticos também que representam essa diversidade. É fundamental na hora do desenvolvimento dessas atividades. É importante também, quando acolhermos esta diversidade cultural, é importante também estarmos atentos para que não haja um julgamento, né? E dar a oportunidade desse aluno compartilhar a sua própria história, suas perspectivas e incentivá-lo no pensamento crítico e na sua compreensão de mundo. É fundamental fazer aí um trabalho tendo este olhar para com os alunos, pois a nossa diversidade cultural é muito rica, então as nossas aulas também podem ser enriquecidas ao acolher essas diversidades culturais em nossas aulas. Legal, professora, muito interessante. Com isso, a senhora costuma trabalhar com referências artísticas que façam sentido dentro do contexto social e cultural destes estudantes? Sim, trabalhar as referências artísticas aí me fez recordar de um aluno chamado Guilherme Caires. Este aluno, ele é apaixonado pela Frida por conta de uma atividade que eu desenvolvi com eles. Eu fui para São Paulo, fui levá-los para São Paulo numa exposição e, e uma das exposições estava as obras da Frida Kahlo. E aí, ele ficou encarregado, ele e o grupo dele, eles ficaram encarregados de fazer, antes de irmos para São Paulo, eles fazerem uma referência, né, de falar quem era esse artista, de pesquisar. E a partir desse dia, ele falou para mim: você me fez ser um apaixonado pela Frida. E então trabalhar com referências artísticas que façam sentido, né, dentro do contexto social e cultural dos estudantes é fundamental, pois se conecta a arte com a vivência deles. E me recordei agora também, outro dia uma aluna também me mandou falando que ela passou a gostar de ver obras de arte, assim, quando ela está lendo alguma coisa que fala de um artista, aí ela ir pesquisar quem é esse artista, por conta da aula de arte também. Então, o quanto isso é importante. Ela me mandou lá no, no Instagram. Então, é muito bacana, assim, falar, né, dessa importância das referências artísticas. E, e quando a gente trabalha, né, vai tornando aí o aprendizado mais significativo e engajador do aluno. E usar os exemplos do cotidiano, da cultura local também é muito importante. E questões relevantes, né, para os nossos jovens, como o rap, a arte de rua, o grafite, que é possível estimular aí a criatividade,
a reflexão crítica e o senso de pertencimento, pois traz benefício de usar essas referências relevantes, traz a conexão com a realidade, estimula a criatividade, a promoção da reflexão, a valorização da cultura, né, aumenta o engajamento desse jovem na sociedade, o desenvolvimento do senso de pertencimento, né, a que grupo eu pertenço. Então é importante que esse jovem hoje ele entenda que grupo, né, ele pertence. Aqui não estou falando de grupo social, mas de que grupo que eu pertenço? É o grupo familiar, o grupo lá da minha escola, né? Um grupo de artistas, né? Hoje nós temos aí o jovem que gosta, já citei ali em cima, do grafite, do rock. Então, isso é fundamental na vida do aluno. Ah, muito legal, professora. E de que maneira as atividades artísticas podem promover a autonomia e a autoria destes alunos? Muito boa essa pergunta. As atividades artísticas, elas devem contribuir para a autonomia do aluno, para a autoria do aluno. Então, vamos falar da autonomia. Na autonomia, as atividades, elas devem vir para contribuir através do quê? Da liberdade de escolha, da tomada de decisões no processo criativo. Então, o aluno tem que ter essa liberdade de tomar decisões no seu processo criativo. A liberdade de expressão, a resolução de problemas, a singularidade, a valorização, né, da singularidade é fundamental aí para o desenvolvimento desse aluno na construção, né, do seu ponto de vista. Já a autoria, ela vai se manifestar quando o aluno perceber-se como criador e responsável pela sua obra. Então, ao fazer artístico, é essencial que o aluno se perceba como criador e responsável pela sua obra. E com isto, ele vai fazer o quê? Ele vai construir a sua própria identidade. Quando ele faz o reconhecimento do processo, né, desse processo de criação, ele vai envolver a criação, da concepção à finalização. E o aluno vai entender que o resultado desse processo é fruto do seu próprio esforço de criatividade. E isso vai solidificar o quê? A percepção de serem autores das suas obras. Então, ele vai se reconhecer como criador da sua obra, como ator, né? Como o autor, na verdade, não ator, mas autor da sua obra. E isto é fundamental, o professor estar atento quando planejar as suas atividades artísticas para realizar com os alunos. Professora, sabemos que em algumas escolas podem ter alguns impedimentos para os professores em serem criativos na hora de montar o seu plano de aula. Como um exemplo, né, a coordenação da escola ser mais tradicional, ou darem livros didáticos que acabam nos limitando, né, sendo o que nós trazemos para a sala de aula e tudo mais. Até mesmo quando assuntos são mais políticos e críticos. Trazendo isso para dentro das aulas acaba sendo um pouquinho mais complicado. Né? Com isso, quais são os desafios que a senhora enfrenta ao tentar aplicar uma abordagem um pouco mais crítica e libertadora nas suas aulas? Desafios aí são muitos, encontramos muitos desafios.
A começar pelo currículo, né? Nós podemos ver currículos rígidos e com uma burocracia excessiva. Por exemplo, os programas de ensino e sistemas de avaliação tradicionais, que muitas vezes priorizam a memorização, a reprodução de conteúdo, e aí dificulta a implementação de metodologias que buscam reflexão, diálogo, né? A pressão para cobrir uma grande quantidade de conteúdo é muito grande. Então, você tem um determinado conteúdo e não nos dá uma liberdade para desenvolver aí esse conteúdo, né? Essa abordagem aí mais crítica, mais libertadora. A desigualdade social também, né? É um desafio. A falta de apoio da família também, muitas vezes, né? A ausência de comprometimento familiar também dificulta. As próprias condições também de trabalho, principalmente quando a gente fala em trabalhar arte, né? Nós não temos raríssimas escolas, principalmente escolas públicas, e posso até afirmar que várias escolas, até instituições particulares, não têm uma sala adequada para desenvolver um bom trabalho com os alunos. Por exemplo, nas artes visuais, com uma pia, com armários que possamos guardar os trabalhos dos alunos. Então, isso é um desafio, é desafiador. Então, fazer um trabalho desse é desafiador, mas não é impossível quando o professor busca, né? De uma forma ou de outra, realizar aí essa abordagem libertadora, né? Essa abordagem mais crítica e libertadora aí dentro da sala de aula. E também a própria resistência, né, à mudança. Então, a resistência à mudança talvez seja o maior desafio para um professor, porque tanto professores quanto os alunos podem resistir a essa abordagem mais crítica, né? Quando não é aceito, então dificulta, como por exemplo, eu fui chamada várias vezes assim, você fica inventando coisas, você fica dando ideias aí para a direção, e depois quem se lasca trabalhando, a gente também acaba. Então, às vezes, a resistência à mudança às vezes não, eu tenho certeza que é um dos maiores desafios, porque nós temos mesmo quando se fala lá de um conteúdo, né, de um currículo com conteúdos para você desenvolver, mas você pode adaptar esse conteúdo com as mudanças. Você pode fazer, o professor é capaz de fazer essa adaptação, mas quando alguém resiste, tem a resistência à mudança, aí é muito difícil mesmo, né? Porque às vezes já está com o costume, acostumado, né? Aquele modelo tradicional, não quer perder essas referências e acaba não percebendo, né? Que é necessário.
Por quê? Porque não quer sair do conformismo, porque é desconfortável a gente construir uma abordagem mais crítica, mais libertadora. Claro, nós vamos sair da nossa zona de conforto. Então, exige que o professor, o aluno, seja protagonista. Então, são esses os desafios, mas creio que quando a gente persiste, a gente talvez não atinja 100%, mas uma boa parte dos nossos alunos a gente consiga esta liberdade aí, né, essa abordagem crítica e libertadora, cheias de desafios. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Rosa por aceitar, né, esse convite e fazer essa entrevista conosco aqui no podcast, né? Foi muito produtiva a nossa discussão e tudo mais, e saber um pouquinho mais sobre todas essas experiências na prática. No próximo episódio estaremos falando sobre John Dewey e o ensino das artes. Com isso, até a próxima, pessoal!